Difusora apresenta o programa Evangelho e Cidadania. Um momento de despertar a nossa comunidade para o nosso dia a dia. Como viver com Jesus em nossa vida. Ser um autêntico cristão. Apresentação do Frei José Fernandes. A você, Rafael de Oliveira, que está aí terminando esse animado programa, eu desejo um bom dia, bom descanso, bom final de semana. A você, Souza Neto, que está chegando e certamente daqui a pouquinho vai estar continuando, como sempre, nesse animado programa, eu desejo a você, toda a sua família, muitas bênçãos de Deus. E a todos vocês, nossos ouvintes e internautas, quer aí de Santa Cruz, quer de todos os municípios vizinhos, quer até lá da região norte do Paraná, eu desejo um final de semana muito abençoado por Deus. Que Deus continue sendo sempre a razão de nossas vidas. Pois bem, gente, hoje certamente você já está esperando. A conversa nossa será a respeito do novo Papa, o Francisco, o novo Bispo de Roma. Afinal de contas, há 1.300 anos, portanto há 13 séculos, a nossa Igreja Católica não tinha um bispo não europeu. Há 1.300 anos já é que os bispos sempre foram europeus, sempre foram, portanto, de pensamentos, de tradições, de mentalidades europeias. E, finalmente, por vontade certamente de Deus, nós temos uma liderança, a maior liderança da Igreja Católica, vinda, ou melhor, ida dos países do terceiro mundo, aqui do sul, da América Latina, da América do Sul, do Cone Sul, ou seja, de Buenos Aires, capital da Argentina, muito vizinho nosso aqui do Brasil. Nós pedimos muito a Deus que esse irmão jesuíta, que ele tenha realmente perspectivas e coração franciscano. Isso é, inclusive, a partir do nome que ele próprio escolheu, Francisco. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. E daí, o que você tem pensado, o que você tem ouvido falar sobre esse novo Papa? O que o seu coração está assim torcendo para que ele seja? É hora, é tempo de a gente pensar na nossa querida Igreja Católica. É tempo de a gente pensar sobre a missão que a nossa Igreja desenvolve a partir do Evangelho, em nome do Evangelho. A serviço de quem? Para quem a Igreja existe? A serviço de quem ela deve existir? Nesse sentido, nessa perspectiva, nós temos um papel bastante importante em relação a essa nova liderança da Igreja Católica. Ou seja, nós que somos homens e mulheres de fé, temos que orar muito, rezar para que o nosso novo Bispo de Roma, assim como ele se apresentou de maneira tão humilde, tão modesta, para que ele seja realmente um seguidor de Jesus Cristo no mundo de hoje, porque nem sempre seguir Jesus ontem é a mesma modalidade de seguir Jesus hoje. Portanto, nós precisamos um Bispo de Roma, nós precisamos um Papa que seja Francisco para os tempos de hoje. Francisco para a sacristia e Francisco para a praça. Francisco para a fé e Francisco para a cidadania eclesial e a cidadania universal, a cidadania eclesial e a cidadania, digamos assim, civil. Pela Rádio Difusora Santa Cruz, programa Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Oferecimento São João Alimentos. Muita coisa tem sido falada, muita coisa tem sido escrita a respeito do novo Francisco, a respeito do novo Bispo de Roma, a respeito do novo Papa. A nossa torcida, primeiramente eu diria assim que a nossa esperança, e é tempo de esperança, nós estamos caminhando para a Páscoa, é tempo de esperança, é que o nome dele escolhido, Francisco, seja Francisco de Assis, seja Francisco Xavier, é São Francisco. São Francisco de Assis,
cujos sinais, cujos apontamentos iriam na perspectiva da pobreza e da natureza. E também o São Francisco Xavier, iria também na perspectiva, digamos assim, de expandir a evangelização, levando a igreja para a Índia, levando a igreja para o Japão, levando a igreja para a China, assim como foi o seu antecessor, o seu fundador, assim como foi São Francisco Xavier, o jesuíta. Agora é claro que a perspectiva, eu diria assim, a mística mais conhecida, mais amada, mais vivenciada e mais, digamos assim, a imagem daquilo que é uma igreja samaritana é São Francisco de Assis. Nós peçamos muito a Deus para que esse jesuíta tenha realmente carisma e carinho franciscano. Assim, o nosso terceiro mundo, assim os países e os povos do sul, assim toda a humanidade será beneficiada com a luz do Evangelho, nos ensinamentos daquilo que são, digamos assim, os ensinamentos sociais da Igreja. O papel do nosso novo Papa é um papel muito importante para o mundo de hoje. O mundo e a Igreja precisa de uma palavra, mas mais do que palavra, precisa de testemunho, precisa de exemplo. E cá entre nós, muito foi divulgado, e também tem boa parte de verdade, que a nossa Igreja Católica vive situações de crise. Nós vivemos algumas crises, crise própria da natureza humana, crise própria de uma instituição que é milenar, ela tem praticamente 20 séculos. Então nós vamos pedir muito a Deus para que nós sejamos pessoas, digamos assim, para que seja um tempo oportuno de passar a limpo, para que seja um tempo oportuno, um momento apropriado, um kairos, momento de Deus, para que a nossa igreja se purifique, para que a nossa igreja testemunhe mais o Evangelho. Aliás, como disse o próprio Francisco, o Papa, na sua primeira fala, para que a nossa igreja testemunhe mais a pessoa de Jesus Cristo, para que ela não seja apenas, digamos assim, uma ONG social bem de boas reputações, mas para que nós transmitamos a centralidade da nossa missão, a centralidade do nosso testemunho seja a pessoa de Jesus. São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Francisco será um Papa pastor? Francisco será um Papa mais intelectual? Francisco será um irmão? Francisco será aquele que propõe, que escuta, que ouve? Francisco será quem? O que nós temos que orar é para que Francisco seja o testemunho da paz, aquele que abraça e que luta para que a paz aconteça a partir e sendo fruto da justiça. Para que isso aconteça, oremos cantando e cantemos juntos a oração que tanto nós conhecemos. Instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. O mundo, a sociedade, as igrejas, precisamos cada vez mais de menos palavras e mais atitudes, de menos discursos e mais gestos concretos. É nesse sentido que eu quero destacar os sinais, uma série de sinais que certamente os sinais por si falam, os sinais por si indicam, os sinais por si já mostram o rumo das atitudes que as pessoas que o fazem querem dizer. É bom pensar, é bom destacar uma série de sinais, de gestos já feitos pelo Papa, pelo novo Papa, a partir da sua recente eleição. Mas eu quero destacar ainda hoje um pouco a sua fala tão objetiva, tão direta, de apenas 7 minutos, logo no início, logo depois que foi eleito. Na sua primeira missa para os cardeais e para um grupo de pessoas ali de Roma, ele assim diz: se não confessarmos Cristo, a coisa não anda. E ainda disse: assim nos tornaremos uma ONG beneficente. Eu creio que é uma crítica muito grande para as pessoas que pensam serem seguidoras de Jesus sem a confissão explícita da pessoa de Jesus. A nós cabe testemunhar Jesus, aquilo que ele foi, aquilo que ele é, aquilo que ele fez e aquilo que ele continua fazendo. Portanto, que a nossa missão, que a nossa vocação, que o nosso testemunho tenham na sua centralidade a pessoa de Jesus. Jesus que ama, Jesus que age, Jesus que faz acontecer, Jesus que é esperança, Jesus que é companheiro. E é uma perspectiva muito pascal essa fala: testemunhar Jesus ressuscitado na vida do povo sofrido. Fraternidade um dia triunfará, juntos caminhando, o meu povo um dia feliz será. E é com muita esperança que a gente conclui esse nosso programa,
pedindo inclusive orações para todas as pessoas que sofrem enfermas. De um modo muito especial e carinhoso, eu peço orações a todos os ouvintes e internautas pela saúde do nosso Frei Humberto Pereira de Almeida, que é frade dominicano, natural de Santa Cruz, está passando por grandes dificuldades de saúde em Goiânia. Peçamos a ele as nossas orações. Peçamos a Deus, através de nossas orações, que devolva a Frei Humberto a sua saúde. Gente querida, está na hora de irmos encerrando o nosso programa. Tchau, gente. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo sábado, um excelente final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. A Difusora apresentou o programa Evangelho e Cidadania, que volta no próximo sábado às 9 da manhã.